Fala galera, aqui quem fala é Deus Novo Mundo e aqui eu vou fazer um vídeo lendo o primeiro livro da Bíblia, depois o último. Não vou ler todos, mas eu vou falar algumas coisas que eu penso sobre esses livros, cada coisa que foi escrita. Enfim, eu vou começar do começo, né? A criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, que é o próprio Deus, que é o Espírito do próprio Deus. Tem gente que entende o Espírito de Deus como sendo o Espírito Santo. Eu acho que esse Espírito de Deus, na verdade, é o próprio Deus Pai. E essa terra é uma simbologia para o que foi criado, né? Mas era sem forma, ou seja, não tinha dimensão e ela também era vazia, não tinha nada. E havia as trevas só a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o que eu acredito que no princípio criou Deus os céus e a terra, seja, ele criou ele e o espírito que está em posição a ele, que é o espírito do diabo. Que até no zoratrismo tem o Spentamaniu e o Angaramaniu. Angaramaniu seria o diabo, o espírito do mal, e o Spentamaniu seria o espírito de Deus, o espírito do bem. Então, depois disso, que ele fez isso, ele disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã no primeiro dia. E disse Deus, ache uma expansão no meio das águas e a separação entre águas e águas. Essa frase aqui eu acho que fala sobre as dimensões, porque está fazendo uma separação entre as águas. Que, digamos assim, é H2O, né? Hidrogênio com oxigênio. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus, ajunte as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Já essa terra que ele falou que fez aqui, ó, junte as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E aí apareceu a porção seca, terra. Ou seja, essa terra aqui é uma terra diferente da outra terra. Porque ó, até um detalhe que você tem, não sei se é em todas as Bíblias que vai ter isso. A terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, é em T minúsculo. E a terra sem forma e vazia era também T minúsculo. Já essa terra é T maiúsculo, ou seja, é a nossa terra. Ou seja, se eu quiser achar que essa terra aqui é a terra, né? Não é não. A terra que a terra se escreve com T maiúsculo, né? E ao juntamento das águas chamou o mar e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, depois que a terra foi criada, né? Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dá fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Até aí eu acho que não existe pecado, né? Os anjos podem ter vindo para cá caídos, mas não existe pecado na criação, só nos anjos, né? Que seguiram Satanás. E foi tarde e amanhã do terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para ver a separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Essas, obviamente, são as estrelas. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre o dia e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus, produzam águas abundantemente, répteis de alma viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda a árvore de sua conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai vós, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, esferas da terra conforme a sua espécie. Assim foi. Que eu acho que é o começo do Sansara, fazendo um paralelo com o budismo. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E diz Deus: façamos o homem, agora vai fazer o homem. E façamos o homem da nossa imagem, ou seja, racional, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus os homens à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, os dois sexos. E Deus... Houve um corte aí, maroto aí no vídeo, mas é porque acabou o espaço, né? Para variar. Ó, vou continuar a parte que eu tava falando. E Deus o abençoou, Deus lhe deu, disse. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê sementes, servos para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a árvore dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus, as terras e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que é sábado, né? E que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. A formação do Éden. Essas são a origem dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu imagino que ele tenha recebido pensamento racional. Antes ele não tinha. Eu acredito que ele seja o primeiro Homo sapiens, assim podemos dizer. O primeiro animal que não é estúpido, que tem racionalidade. E por que ele formou do pó da terra? Porque ele formou dos aminoácidos que formaram na água há bilhões de anos atrás. Ou seja, é uma metáfora o pó da terra, né? Pegou o Adão e foi pegar um barro, aí ficou modelando, não. Mas enfim, vamos continuar. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu imagino que sejam as mesmas árvores com frutos iguais, porém uma está proibida e as outras, que são várias, né, não estão proibidas. É apenas um teste, entendeu? E saiu um rio de Éden, porque Deus vai falar isso para eles não comerem. Esse vai ser o pecado. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali, ou seja, foi testados. Se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, esse que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel, esse é o que vai para todo o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o larvar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, aí vai vir um pecado. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Se ele não tivesse falado isso e ele comeu, não vai ser um pecado. Mas como Deus falou isso, é um pecado. Entendeu? É um teste. Não comerás, porque no dia em que nelas comeres, certamente morrerás. Aí vamos para a criação da mulher, né? Da mesma espécie que ele, que é o Homo sapiens, que é uma teoria minha, né?
a criação da mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, os trouxe a Adão para escrever como eles chamaram tudo que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos os gados, a aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, da mesma espécie, né? Com pensamento racional, igual a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso realmente, eu acredito que seja literal, tá? A parte do Adão do barro é simbólica, já que é literal. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aí isso é o antes da tentação. Agora a tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou no seu fruto e comeu. E Deus também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim para a viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore do que eu ordenei que não comesses? Então disse Adão, Deus está perguntando isso, mas ele sabe, tá bom? É uma pergunta retórica. Então disse Adão, a mulher que me deste por a companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, um dano fraco. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deixa ouvir a voz de uma mulher, comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Vou ler até aqui, tá? Que eu acho que já imagino que com as duas partes, né, que eu tive que cortar, vai dar um vídeo grande. Aí o próximo vídeo eu faço lendo Apocalipse, explicando as considerações que eu tenho sobre cada passagem ali, cada verso. Enfim, é isso. Deus no mundo vazando e tchau.